Senhor Ministro da Economia, meu caro Pedro Guerreiro, Senhor Engenheiro Paulo Fernandes, senhoras e senhores empresários, senhoras e senhores convidados, eu queria começar por agradecer ao Jornal de Negócios esta oportunidade. Eu acho que foi uma excelente iniciativa, creio que a estas se vão somar outras, porque realmente é importante falar naquilo que é importante. E hoje o comércio externo, a exportação, o investimento está na base do nosso crescimento económico, o que significa está na base do nosso desenvolvimento social também, que está intimamente ligado a essa temática. Eu creio também que é muito importante termos hoje aqui uma plateia de exportadores, de empresários que exportam, que arriscam, que investem, e eu acho que é muito importante falar para eles. Porque, por vezes, o que nós notamos é que há um déficit, por vezes excessivo, de otimismo. Há uma crítica permanente e é necessário que os exportadores saibam que têm uma importância decisiva, não apenas na economia, mas no próprio tecido social português. E esse é um aspecto muito relevante. Falar para os exportadores. Dar-lhes este sinal que a comunidade conhece e aprecia o seu trabalho e que está muito consciente do decisivo contributo que estão a dar para a economia e para a sociedade portuguesa. Aliás, as estatísticas começam a demonstrar exatamente esse sinal. Sinal que é também mudança, é sinal de mudança do próprio perfil da economia portuguesa. Há uma mudança profunda no nosso perfil da economia. Quem conheceu a economia portuguesa 5, 6, 7 anos e quem a conhece agora, para já não falar quem a conheceu há mais tempo, há uma mudança muito grande que nós, por vezes, nem damos por ela, porque ela é tão profunda que só quando analisamos os números e os resultados é que a surpreendemos. Hoje, a nossa economia é baseada, em larga medida, em exportações de média e alta tecnologia, é baseada, em alta medida, numa mão de obra qualificada, uma mão de obra qualificada que pode estar qualificada pelas opções que se fizeram no ensino e na ligação das empresas às universidades, enfim, competindo num escalão de valor acrescentado muito diferente daquilo que era há algum tempo. E era o único caminho de salvação possível. Nós não podíamos continuar numa economia baseada numa mão de obra não qualificada, barata e abundante. Não era possível. Estaríamos hoje numa situação irrecuperável. Portanto, o caminho que foi traçado foi um caminho correto, de dar qualificação, subir o valor acrescentado da oferta externa e conseguir, portanto, graus de competitividade acrescidos. Alguns números que revelam a situação atual das nossas exportações. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, de janeiro a outubro, as exportações portuguesas de mercadorias superaram os 30 mil milhões de euros. Para vos dar uma ideia, o ano passado isto significa um aumento de 15% face ao igual período de 2009. Com as vendas intracomunitárias a crescerem 14,3% e as extracomunitárias, que é muito importante, 17,4%. A taxa de cobertura das nossas exportações passou de 62% para 65%. Na Europa passou de 59% para 65%. E o saldo da nossa balança comercial deve ter diminuído em cerca de 600 milhões de euros. Este é um aspecto muito relevante. Também em relação aos setores que mais cresceram. É claro que cresceram os combustíveis, a refinaria da Galp começou a funcionar, houve um aumento de 820 milhões de euros de combustíveis, de exportação de combustíveis, o que significa um crescimento de 63%, mas olhamos para veículos e material de transporte, portanto a indústria automóvel, com um crescimento de cerca de 20%, com cerca de 600 milhões a mais do que o ano passado, e depois o papel, em que o engenheiro Paulo Fernandes tem uma influência muito grande, a indústria do papel e das celulósicas e da pasta, que cresce 43%, um aumento de 524 milhões de euros, e depois tudo o resto, plásticos, borrachas, calçado, tudo isto em que há realmente um aumento muito significativo. As nossas exportações continuam muito centradas em Espanha, embora muito menos. Há 5 anos as exportações para a Espanha significavam cerca de 30% das exportações portuguesas. Neste momento são 26%. Portanto, é muito. Agora, a Alemanha tem uma influência decisiva, com cerca de 13%, a França com 12%, e o Reino Unido com 6%, e agora Angola já com 5%.
Mas, se nós olharmos para os mercados de maior crescimento, nós vamos ver que eles estão todos fora da Europa. Os Estados Unidos crescem cerca de 40%. Depois o México, 85%. Quem havia de dizer que estamos a exportar para o México mais de 200 milhões de euros. Bom, o Brasil, 54%. A Turquia, cerca de 40%. Portanto, há aqui, manifestamente, uma política de diversificação de mercados que começa a dar resultados e começa a dar frutos. Uma palavra também, embora não esteja diretamente ligada, mas está, de certa maneira, em relação ao investimento direto estrangeiro. Há quem pense e quem diga que ninguém investe em Portugal, o investimento estrangeiro em Portugal está parado. É bom que se saiba o que é que está a acontecer em termos de investimento estrangeiro. Para vos dar uma ideia, em termos de entrada de dinheiro, portanto, inflow em Portugal, de janeiro a setembro, não temos ainda números de outubro, entraram em Portugal cerca de 26 mil milhões de euros. E saíram de Portugal cerca de 24 mil milhões de euros. O que significa que o investimento líquido, investimento direto estrangeiro líquido em Portugal, ronda os 2 mil milhões de euros. Isto é um aspecto muito relevante, fundamentalmente se compararmos com outros países que eram, e que ainda são, mas eram grandes, que atraíam muito investimento estrangeiro e que neste momento estão numa crise muito mais grave que a nossa. São 2 mil milhões de euros. Agora, é interessante ver qual é a distribuição deste investimento direto estrangeiro. Nós temos, em relação ao comércio, significa 38%, há um aumento de 12,8%. Em relação à indústria transformadora, e este é um aspecto importante, são 23,4% do volume de investimento estrangeiro, há um aumento de 17% na indústria transformadora. Depois, nas atividades financeiras e seguros, são 20% do total, há um aumento de 31%, mas, se nós olharmos para os lucros reinvestidos, o Sr. Ministro e isso, podemos ter alguma atenção a isso, os lucros reinvestidos são a hoje só 1,9% do investimento estrangeiro e têm uma descida de 86%. Isso significa que, talvez, a política fiscal deva ter alguma atenção a esta circunstância. Nós sabemos que a crise não aconselha diminuição das receitas fiscais, mas talvez aconselhe uma reflexão sobre a forma como essa carga fiscal é distribuída, nomeadamente se ela pode ou não ser utilizada como um instrumento importante de crescimento económico. Portanto, este é o quadro entre o qual nós nos movemos. Não é um quadro que se possa dizer é o fim do caminho, não. Eu entendo que este é o princípio de um caminho. É um caminho que se abre, é um caminho que tem elementos positivos, mas que tem que ser seguido. É como empurrar um carro numa subida. Se nós deixamos de o empurrar, ele vem por aí abaixo e se calhar fica numa situação pior do que aquela que estava. E nós temos que ter a clara sensação que é assim. Não é o fim, é o começo de um caminho. Estávamos a falar num ambiente de crise e de crítica. Por vezes, deixem-me dizer-vos, nós damos a sensação que Portugal é um pouco uma ilha, em que só aqui é que acontecem os problemas e o resto parece que não existe. Não existe também problemas sérios na zona euro onde nós nos inserimos. Pode parecer um pouco estranho porque é chamar a Europa à colação quando se fala de exportação. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Nós estamos, eu creio que estamos na União Europeia e particularmente na zona euro, talvez, pela informação que disponho e que é pública, talvez no momento mais crítico da formação da União Europeia. O próximo Conselho Europeu, o próximo Conselho de Ministros Europeu, pode ser um momento extremamente relevante. Ou seja, nós, quando olhamos para o que está a passar na União Europeia, nós temos que ver em que medida é que é conjugável uma disciplina financeira e orçamental que a Alemanha tem todo o direito de exigir, ou tem todo o direito de o fazer, mas com uma agenda de crescimento, competitividade e emprego. Este é um problema sério para nós. E aqui se insere todo o interesse de Portugal. Portugal não tem um problema como a Irlanda de colapso do sistema financeiro, é verdade. Nem temos um problema como a Espanha de uma bolha imobiliária que tirou a economia para uma situação extremamente preocupante. Para eles e para nós. E para eles e para nós. Nós seguimos a Espanha quase ao dia. Portanto, não temos isso. O nosso problema é um problema que se chama crescimento. Competitividade. É um problema fundamental aí. E nós aí temos realmente que, também nós, percebermos que a disciplina orçamental é extremamente importante, mas serve de instrumento e tem que servir de instrumento do financiamento à economia. Base, obviamente, do crescimento económico e das exportações. Aliás, em relação às exportações, apenas uma reflexão sobre o financiamento às exportações.
comércio mundial anda à volta de 16 trilhões de dólares. Bom, o financiamento do comércio mundial é de 80% a 90%. 80% a 90% do comércio mundial, cerca de 12 trilhões de dólares, são financiamento. 80% a 90% do comércio internacional. Portanto, nós temos que olhar seriamente para esse problema em termos de nossas exportações e do nosso comércio externo. Em relação a esta matéria, eu creio que, e agora falando na agência, especificamente na agência, nós entendemos que há elementos estruturais que seguimos e há elementos de terreno que estamos neste momento a seguir. Elementos estruturais entendemos que há 3. Há capacitação e qualificação de empresários e mão de obra e quadros. Temos, em segundo lugar, logística e, em terceiro lugar, financiamento. São 3 aspectos que nós entendemos estruturantes do nosso comércio externo. Capacitação, nós criámos uma Business Intelligence Unit na agência, temos hoje acordos com a maioria das universidades portuguesas e estamos a trabalhar fortemente nesse domínio. Estamos hoje a trabalhar com mais de 6.000 pequenas e médias empresas. Fazemos hoje ABCs, mercado por todo o país, dezenas, com centenas e centenas de empresas. É fundamental dar capacitação e, ao mesmo tempo, especialização em termos de mercados. É um aspecto essencial. Depois, a logística. Nós, da nossa parte, temos a ICEP Parques. Na ICEP Parques estamos a gerir a zona de logística de Sines e também de Setúbal. Criámos 2 serviços, para além disso, um chamado Global Find e outro Global Force, em que os empresários no Global Find podem imediatamente saber quais os terrenos industriais disponíveis para o seu investimento, e no Global Force podem apenas preocupar-se com a construção civil, porque tudo o resto, a ICEP Parques se preocupa com isso. É muito importante. Sines, uma palavra sobre Sines, é uma joia da economia portuguesa. Quem havia de dizer há uns anos, quando se falava no elefante branco de Sines, hoje é uma joia da economia portuguesa. Temos o Porto de Sines explorado pela PSA, há lugar para mais outro operador, temos uma plataforma logística que rodeia o Porto de 150 hectares, que é do melhor que há, penso, que na Europa, em termos de área e de localização, e depois temos a zona logística de 2.000 hectares, dos quais cerca de 800 estão ocupados. Bom chamar a atenção para o que está a passar em termos de cluster petroquímico. Eu costumo dizer que os portugueses deviam lá ir ver o investimento que a Galp está a fazer, que a Arténio está a fazer, que a Veolia está a fazer, que a Air Liquide está a fazer, que são realmente investimentos superiores a 2.000 milhões de euros no seu conjunto e que são muito importantes para o presente e para o futuro da economia portuguesa. Portanto, logística preocupa-nos muito. Em relação a financiamento, nós vamos gerir, e congratulamos com a decisão do Governo de ter posto a ICEP Capital a gerir o Fundo para a Internacionalização. Neste momento tem apenas 15 milhões de euros, ainda não está a funcionar. Espera-se que funcione com brevidade, também como em relação ao outro fundo, que também não está ainda a funcionar e que é urgente que comece também a trabalhar. Mas dizia eu que nós, para além da ICEP Capital, que é capital de risco, que reconverteu as suas opções estratégicas para as pequenas e médias empresas, estamos a intervir agora com uma clara linha de orientação. Capital de risco público não é subsídio a fundo perdido. Capital de risco público não se destina apenas a manter emprego. Isso é um problema social de outra ordem. Capital de risco público aplica-se em bom business plan, que obviamente que tem risco. As coisas podem correr bem ou mal, mas quando temos a certeza que corre mal, nós não podemos investir dinheiro do Estado e dinheiro dos contribuintes nessas circunstâncias. Mas, de qualquer forma, portanto, a nossa vocação é para investimento, para a internacionalização, para a exportação, para novos mercados. Esse é um aspecto essencial. Depois, nós temos, nesta altura, no terreno, nós temos, para além da nossa atividade normal, temos um programa Internacionalizar para Crescer, que eu gostava de levar rapidamente ao vosso conhecimento. Essa ação no terreno é subordinada à expressão mais. Nós queremos mais empresas a exportar, queremos mais mercados para onde exportar, queremos mais novos exportadores, queremos mais procura externa, queremos mais redes de grandes empresas a trabalhar com pequenas e médias empresas e, obviamente, queremos também mais valor acrescentado na oferta externa, mais diplomacia económica, mais Portugal no mundo e mais mundo em Portugal. Este é um aspecto, são os aspectos que pautam a nossa ação. Mais empresas. Vamos contratualizar com 60 empresas
objetivos de exportação, empresas que já estão a exportar, da ordem dos 600 milhões de euros, objetivos de exportação, aumento de 20% das suas exportações e 2 mercados novos em 2 anos. Mais empresas a exportar. Queremos mais 50 empresas a exportar em cada ano. Por força em que em 2 anos hajam 100 empresas novas que vão pela primeira vez exportar. Mais mercados, diversificação de mercados. Hoje a agência fez uma remodelação profunda na sua rede externa. Estamos a atenuar a nossa presença em mercados que crescem a 1,5% para mercados que crescem a 6,5% e 7%. Estamos hoje em Singapura, estamos na Indonésia, estamos na Malásia, estamos na Turquia, com os efeitos, estamos no México, com os efeitos que já se estão a ver. Estamos onde estão os nossos clientes, onde estão as nossas empresas. Este ano, 2011, vamos olhar para a Colômbia, para a Guiné Equatorial e para o Egito. O Egito é a segunda economia da África, vamos receber agora 18 conselheiros económicos que vão fazer um estágio connosco e que nós esperamos que sejam nossos embaixadores no Egito em relação às nossas empresas e à nossa oferta. Portanto, isto é mais empresas, mais mercados, mais procura. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer as ações autossustentáveis. Estamos, neste momento, já a convidar as grandes tradings russas para vir a Portugal, conhecer a nossa oferta. São autossustentáveis porque são pagas pelas empresas. É um trabalho pago pelas empresas. Nós apenas escolhemos as tradings, fazemos a ligação com as empresas e creio que vários negócios já se fizeram. Para o ano, isto vai ser feito com as tradings de Singapura, do Médio Oriente, etc. Portanto, mais procura interna. Depois, mais redes GEs, PMEs. Nós acreditamos que as grandes empresas podem, de uma maneira institucional e organizada, levar as PMEs com elas. Temos uma primeira experiência em Motengil, connosco, a ICEP e com a Caixa. É uma experiência interessante que pode ser repetida, se for bem sucedida, noutras empresas, nas 10 ou 12 maiores empresas do nosso mercado financeiro. Esse é um aspecto também muito importante. Depois, valor acrescentado. Mais valor acrescentado. Trabalho com os polos de competitividade. Hoje, nós estamos a trabalhar com os polos de competitividade por forma a que haja maior incorporação tecnológica na nossa oferta externa. Muito já se tem feito, mesmo sem a nossa intervenção. O setor do calçado, por exemplo, é um bom exemplo. Como é que portanto, a intervenção tecnológica, quer no produto, quer nas máquinas, conseguiu um verdadeiro milagre, que é realmente o setor que, não obstante concorrência forte, tem-se mantido e tem crescido em mercados, quem diria, como a China, por exemplo, em que o calçado consegue ter uma posição interessante. Significa, portanto, o design significa a incorporação tecnológica, tal como aconteceu no têxtil. Depois, diplomacia económica. Nós não podemos prescindir da rede diplomática. Não podemos. Nós, na agência, consideramos os seus embaixadores como os nossos primeiros cooperantes, primeiros colaboradores. E creio que era bom que eles considerassem a nossa gente como os seus primeiros colaboradores. Não podemos prescindir. E não podemos prescindir num programa que eu vou já dizer, que é Mais Mundo em Portugal, que é muito importante. O que é que isto significa? Pela primeira vez temos um programa proativo de atração de investimento estrangeiro. Temos uma lista dos maiores investidores mundiais e vamos ter que os contactar. Temos que pôr Portugal na agenda deles. Obviamente que sabemos bem que há problemas de competitividade, sabemos isso tudo, mas não podemos deixar sentar-nos sobre as dificuldades e nada fazer. Vamos fazer isso. E, portanto, aí temos que ter um apoio muito grande das embaixadas e dos consulados, porque isso significa um trabalho diplomático de algum fogo. Depois, mais Portugal no mundo. Nós vamos lançar uma campanha para o ano, em 2011, no começo, dirigida ao Brasil e aos Estados Unidos. Não temos meios para mais. Brasil e Estados Unidos. E em relação ao Brasil, vamos fazer, portanto, em São Paulo, vamos fazer em Belo Horizonte, em Brasília e, eventualmente, no Rio de Janeiro. Bom, é uma campanha que está subordinada ao título, Inove com a gente. Nos Estados Unidos, Innovating with Us, é a ideia de olhar para Portugal e exprimir Portugal como um país que investe, um país que exporta, um país que inova. Será feito com os empresários portugueses, em conjunto com os empresários brasileiros e dos Estados Unidos. É um momento importante, estamos a organizar bem esta campanha, por forma a que haja um branding de Portugal conhecido exatamente pela nossa economia
pelo aquilo que existe neste momento em Portugal, por aquilo que queremos fazer e não por aquilo que muitas vezes é a imagem que damos de nós próprios. Portanto, este é um conjunto de trabalho que se está a fazer para além do trabalho normal da agência. Quero-vos dizer, para terminar, que para a agência é um privilégio trabalhar convosco. É um privilégio trabalhar com as nossas empresas. Estamos sempre abertos a corrigir os nossos procedimentos. Sabemos que muitas vezes é necessário corrigir. Queremos fazer melhor sempre, em cada vez que trabalhamos. Porque sabemos que o nosso trabalho se dirige, obviamente, à economia. O nosso trabalho se dirige ao governo, que teve a nossa confiança. Mas, fundamentalmente, o nosso trabalho se dirige à comunidade. Se dirige aos portugueses, que passam momentos complexos, que têm direito ao emprego, têm direito a uma vida melhor. E nós, modestamente, temos que dar o nosso contributo. É isso que fazemos todos os dias para vocês, senhores empresários, sempre ao vosso lado. Nunca à vossa frente, nem atrás de vós. Ao vosso lado, para trabalhar por Portugal.